Dragon Ball Super Super Hero foi um show de fanservice. Teve o Piccolo voltando a mitar? Teve. Teve nova transformação do Gohan? Aí teve também. Teve o retorno do Cell? Bom, aí teve também. Não, pera. Inextrante, Peter aqui! A gente já fez um vídeo explicando tudo sobre a nova transformation do Piccolo e também sobre a transformação do Gohan, né? Eu particularmente acredito que esses dois foram os melhores fanservices do novo filme. De verdade. Basicamente por quê? Porque trouxeram de novo esses dois pro jogo, pô. Eu acho que todo mundo concorda comigo que o Goku e o Vegeta são personagens incríveis, mas na boa, chegava a ser ridículo como é que os outros personagens eram tratados só como NPCs, como figurantes, não pode? Principalmente no Dragon Ball Super. Ainda mais sabendo que muita gente não tem o Goku e o Vegeta como personagens favoritos. Muita gente prefere o Gohan. Pasmem! Mas é verdade, aliás, pasmem! Mas é verdade. O próprio tio Akira, ele já declarou publicamente, como é que ele vai declarar privadamente? Não pode, né? Ele declarou publicamente que o personagem favorito dele é o Piccolo. Ele falou isso. Eu prefiro o Piccolo! E mesmo assim, ele fez o que fez com o Piccolo no Dragon Ball Super. E quem assistiu sabe do que eu tô falando. O cara foi rebaixado a babá da Pan e só tomou porrada. Porra, tio Akira, me ajuda a te ajudar, né? Mas tem uma coisa que a gente ainda não comentou e que merece um tópico só pra ele. O final boss do filme, que se chama Cell Max, que é a versão do Cell criada pelo Dr. Edo. Será que ele fez jus ao personagem? Será que foi um fanservice justo? Antes de responder, eu preciso dar dois recados. O primeiro é spoiler alert! E o segundo, manda o like, porra, na boa. Manda o like, galera, porque isso é muito Saiyajin, fanservice. Número 2, Saiyajin 3. Porra, obrigado de coração, manda o like aqui e já comenta aqui quem que merecia mais em toda a saga de Dragon Ball. Na sua opinião, qual o personagem que pra você teve pouco destaque ou poderia ter tido muito mais? Comenta aqui, vamos lá. Então, antes de falar o que eu penso sobre o Cell Max, é importante esclarecer tudo sobre a origem dele. E tudo isso passa pelo Dr. Edo e pelo Magenta, né, que é o novo líder das forças Red Ribbon. O Dr. Edo é, na verdade, o neto do Dr. Gero, que é o criador dos androides Gama 1 e Gama 2. Mas ao contrário do Dr. Gero, ele não é um cara ruim. Na verdade, ele entrou pra Red Ribbon basicamente porque foi ludibriado. Ele foi convencido de que os Guerreiros Z eram, na verdade, organizações secretas que queriam dominar o mundo, dominar a munda do Dr. Jukut. E sinceramente, eu acho que, eu seria enganado também se eu visse pessoas poderosas voando, né, tirando energia lá, invocando um dragão, porra, mudando a cor do cabelo, né, etc. E por isso que o Gama 1 e Gama 2 são intitulados como super-heróis. Eles realmente achavam que estavam enfrentando vilões. E é por isso, inclusive, que durante o filme o Gama 2 chama o Piccolo de Piccolo da Maior. A princípio, galera, o que ele queria era usar só os Gamas nessa luta contra as tais sociedades secretas, né? Mas as forças Red Ribbon convenceram ele a criar uma arma final, que é o Cell Max. Não existem muitos detalhes sobre como o Cell Max foi construído. Se foram com as células dos Guerreiros Z, se usaram material genético do próprio Cell, se usaram o projeto do Cell original, isso não se sabe. Mas o que se sabe é que o Cell Max de Cell só tem um nome, ok? Eu tô dizendo isso por quê? Porque ele é totalmente o oposto do que o Cell realmente representa. No Dragon Ball Z, galera, o Cell era mais do que um androide feito para matar o Goku. Ele era uma forma de vida definitiva. Um guerreiro que foi criado para ser perfeito, né? E se adaptar a qualquer situação. E por isso ele tinha células de Saiyajins, do Piccolo e do Freeza. Mas o Cell Max era diferente. Para começar, o visual dele era igual ao da segunda forma do Cell, e não ao do Cell perfeito. E ao invés dele ser verde, ele era vermelho. O Cell Max claramente é mais robótico do que orgânico, né? Ele sequer tem a habilidade de regeneração do Cell, o que claramente indica pra gente que, ao contrário do Cell original, o Cell Max não tem as células do Piccolo. A gente passa a entender assim. Durante o filme tem um momento lá que o Gama 2 lança um ataque que arranca o braço do Cell Max. E dá pra ver que o braço dele é sim robótico. E, além disso, né, o Cell Max é gigante, quase o tamanho de um Ozaru. Talvez um pouquinho menor, beleza? Tanto que o Piccolo teve que usar a habilidade de ficar gigante para segurar o Cell Max pro Gohan acumular poder. Mas de todas as características do Cell Max, a mais marcante de todas é com certeza a personalidade. Ao contrário do Cell clássico, ok? O Cell Max grita o tempo inteiro. Ele age como se fosse realmente um monstro. Ele não fala uma única palavra, só quebra tudo que tá na frente dele. Quando a gente olha ele gritando, a impressão que dá é que ele tá, em constante sofrimento, né? Ai! Parece? Como se estivesse, lá, tentando se libertar de alguma coisa. Ai, socorro! Não parece isso. O que o filme não explicou é se ele tá desse jeito por ter sido libertado antes que ficasse pronto ou se realmente foi feito pra ser desse jeito.
O cara programou lá. Aqui eu vou botar pra gritar o tempo todo. Clique. Aí pronto, não para. Eu sou programador, eu sei o que eu tô falando, ok? A impressão que me dá é que, ao contrário do Cell clássico, que era uma forma de vida definitiva, o Cell Max foi feito realmente para ser uma arma final. Tipo um botão do pânico, ok? A ponta da cauda, né? Ao invés de ter uma agulha por onde o Cell absorvia as pessoas, na verdade tem uma bola de aço, como se fosse uma clava medieval. E ele também pode lançar um feixe de laser de cada mancha que ele tem no corpo. E de acordo com o Gohan, o Cell Max é tão poderoso que nem se Goku e Vegeta lutassem juntos, eles conseguiriam vencer o Cell Max. Meu Deus! Meu senhor! Cada hora o tio Aquila faz uma coisa que é impossível vencer, não é verdade? Dito isso, eu posso dizer que eu gostei do Cell Max? Então, depende, ok? Na verdade, eu acho que o Cell Max não foi feito pra ser admirado. Olha, caramba, olha o Cell Max, não é isso. Ele não é aquele vilão que a gente pensa e fala assim, porra, casca grossa, que vilão pica, né? Ele foi feito unicamente pra introduzir os novos poderes do Piccolo e do Gohan, ou seja, o objetivo dele na obra é aparecer, tocar o terror, ser derrotado e logo em seguida a gente esquecer da existência dele. Eu acho que é isso, né? Puf, puf, acabou. A gente tinha simpatia pelo Cell original exatamente porque ele agia como um humano, né? E não como um monstro. Porque eu acho que quanto mais humanizado, mais a gente tem a capacidade de gostar ou se identificar com o personagem. Como é que você vai criar empatia pra um sei lá, um personagem que... Entendeu? Não dá. Tirando o Taz, né? E até os haters do Enet, a gente não tem como criar empatia. Sim, tem empatia também pelos haters do Enet. Por que não? O Broly, por exemplo, ele também age como um monstro. Mas a gente entende que ele teve uma infância horrível, tem um background, né? A gente sabe que o pai dele foi extremamente abusivo com ele. Já o Cell Max, porra, é só um ser criado em laboratório feito pra quebrar tudo. É tipo o Nemesis do Resident Evil, né? Então é como eu falei, ele é um personagem que cumpriu bem a função dele. Mas nem de longe dá pra dizer que ele é um novo Cell. Ou que ele representa o retorno do Cell. Não, tem nada disso, para com isso. Ele é só um vilão que surgiu pra ser rapidamente esquecido. Eu já nem lembro dele, como é que era o nome dele mesmo? Enfim, ele não surgiu pra ser alguém que faça a gente ter simpatia por ele. E sinceramente, isso não me surpreende. Por quê? Porque eu já falei nesse vídeo aqui, porra, editor, Belain. Falei nesse vídeo aqui que quando o Gohan matou o Cell, toda a equipe que fazia um mangá de Dragon Ball comemorou. Porque, porra, era torturante pra caramba fazerem todas aquelas manchas no corpo do Cell. Ai, mas faltou uma mancha aí, caramba, bota a mancha! É assim. Então não, o Cell Max não é um vilão bem desenvolvido. Mas nem era pra ser mesmo, né? Então, de um modo geral, acho que ele serviu bem ao propósito do filme. Mas e você? Porque Max pra mim é só você. Eu sou Max também. Você sabia que meu nome do meio é Maximilian? Ninguém sabia dessa. Meu nome é Peter Maximilian Jordan. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Aí tem muita gente que me chamava de Max na infância. Mas e vocês? O que vocês acharam? Quem que é o personagem que merecia mais em Dragon Ball Super? Dragon Ball como um todo, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal. Faça isso. Não deixe pra depois, tô te falando. Você não vai ativar o Super Saiyajin 3, 4, 5 se você não se inscrever agora e não marcar o sininho. Eu tô falando que isso acontece. Anime, super, porra, é que galera. Pô, eu sou um mero apresentador. Aqui tem um time que traz tudo isso pra você. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!